Pessoal, sejam muito bem-vindos para a nossa primeira aula de conhecimentos bancários para o concurso da Caixa Econômica Federal. Sim, galera, vou regravar todo o curso de conhecimentos bancários, trazendo aí questões novas, questões exclusivas que eu mesmo elaborei, tudo para aprimorar, tudo para deixar a preparação de vocês mais focada nesse concurso. Então, da mesma forma ali que eu fiz com o concurso do Banco do Brasil, com o concurso do Banrisul, eu quero trazer para vocês um material bem diferenciado, sempre indo no detalhe do detalhe, para que quem estude aqui, assista todos os vídeos, pegue o material, leia, consiga, né, ter uma preparação diferenciada, consiga lá buscar a sua aprovação, né, buscar as primeiras colocações do concurso da Caixa Econômica Federal. Tá bom? Então, como é que funciona, só para vocês entenderem a lógica do meu curso? Eu vou colocar aqui os vídeos, né, separados pelas aulas ali que contemplam o que vai cair no concurso da Caixa Econômica Federal e depois, né, que sair o edital, eu faço a atualização do que tem que ser feito. Bom, esse primeiro vídeo aqui trata da primeira aula, tá? Depois de cada aula, a gente vai ter as questões que já caíram em outros concursos e aí eu vou trazer para vocês a correção dessas questões, né? Vou trazer o comentário para auxiliar vocês. E esse primeiro vídeo aqui ele vai fazer parte de uma playlist que é específica para o concurso da Caixa Econômica Federal. Então o que vocês têm que fazer aí para me acompanhar? Em primeiro lugar, se vocês vão curtir, se vocês estiverem curtindo aqui esse curso, deixem um like, né, em cada vídeo da playlist para eu entender esse feedback de vocês de que tá sendo produtivo, que está sendo um bom conteúdo, começando por esse vídeo, né? Já deixa um like nele. E mais um passo que vocês precisam fazer, tá, para acompanhar essa playlist. Vocês têm que salvar essa playlist na biblioteca de vocês. Aí fica mais fácil de acompanhar o conteúdo. Eu mostro na tela para vocês como é que se faz para salvar a playlist. E quem não for inscrito no canal, né, também se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para que quando eu for postando os vídeos, vocês recebam eles. E além disso, né, eu também trago notícias importantes relacionadas ao concurso, principalmente da Caixa Econômica Federal. E assim vocês não perdem nenhum detalhe, tá bom? Então, galera, de novo, eu só quero deixar claro que eu gosto de aprofundar as coisas. Então, algumas das minhas aulas elas vão ter um tempo de duração bastante longo e a gente vai ter vários vídeos. Porque eu acho, né, que a melhor forma de se preparar para concurso é essa, é estudando bastante, aprofundando bastante os itens do edital, porque daí a gente começa a achar fácil aquelas coisas mais triviais, a gente começa a ver e entender o conteúdo de uma melhor forma, tá bom? Só quero me apresentar antes aí da gente começar com a aula de hoje, eu vou colocar na tela aqui só para vocês verem. Esse daqui sou eu, tá? Meu nome é Renan Duarte. Eu deixei 2 links aqui de redes sociais para quem quiser aí me acompanhar. As duas que eu uso, tá? O Instagram é o meu pessoal e o LinkedIn, tá? Quem não tem o LinkedIn eu recomendo bastante a fazer. Inclusive, né, passando no concurso público, eu acho bastante importante para a carreira profissional de vocês ter um perfil lá no LinkedIn. Então eu deixo aí o link do meu também. É só clicar que vocês vão ser direcionados lá para a minha página. Detalhe, tá? O material dessa aula, né, os slides, todas as questões que eu estou trazendo nessa aula e também, né, uma apostila em PDF, que era uma coisa que vocês me pediam bastante, eu estou deixando aí na descrição do vídeo para vocês fazerem o download. A única coisa que você precisa fazer é um cadastro e daí vocês têm acesso ao material da aula, tá? E com esse material aí vocês conseguem chegar ali no meu perfil. Bom, além disso, tá? Hoje eu atuo como auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas da União, TCU, e eu fui aprovado agora no último concurso. E antes disso, tá? E aí vem a minha experiência na área bancária, eu fui aprovado em primeiro lugar para o concurso do Banrisul, que é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Trabalhei lá por mais ou menos uns quase 4 anos e dentro desse período aí eu também fiz minhas certificações financeiras, inclusive
a CEA, que é da Ambima, de especialista de investimento, que também é relacionada ao conteúdo de conhecimentos bancários. Então eu tenho, acho que uma boa experiência aí, não só no mercado financeiro, que vai estar auxiliando vocês aí, porque eu vou passar algumas dicas, né, enquanto a gente vai estudando essa matéria, para tentar deixar tudo mais fácil para vocês, mas também nos concursos públicos. Porque vocês podem ver que eu tenho algumas aprovações aí que eu já, durante o tempo que eu estiver estudando, eu acabei obtendo essas aprovações, né? A última, com certeza, a mais importante da minha carreira, que foi a de auditor federal e que provavelmente aposentou aí, meus estudos para concursos, mas antes disso a do Banrisul, também do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Defensoria Pública e Tribunal Regional Federal, tá? Com exceção do TRF ali da 4ª região, todas as outras eu fui convocado, eu não fui só aprovado não. Inclusive, fui aprovado e convocado no concurso da Caixa Econômica Federal. Até já contei essa história para vocês. Então, foi o primeiro concurso que eu estudei, isso, né, lá em 2014, quando eu tinha 17 anos. Então, para eu estar aqui gravando esse conteúdo para vocês, esse curso aqui de conhecimentos bancários, é muito gratificante, né? Como é que eu ia me imaginar naquela época em que eu estava estudando que eu ia estar aqui tentando passar aí o conteúdo para tantas pessoas aí que vêm acompanhando meus vídeos. Então, é realmente muito gratificante. Tá bom? Com isso, agora a gente vai para a aula propriamente dita, tá? Como eu disse, essa é uma parte introdutória. A gente vai estudar o Sistema Financeiro Nacional e vai estudar um pouquinho da estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Mas não é porque é só uma aula introdutória que a gente não tem que dar importância para ela, porque vocês vão ver, eu trago várias questões aí durante a aula e ao fim da aula que já caíram em concurso e, de novo, questões exclusivas que eu montei para tentar facilitar a assimilação do conteúdo, tudo para deixar mais didático para vocês, tá? Então, qual que é o nosso primeiro passo nessa aula? O primeiro passo é a gente entender esse conceito aqui, que ele define o que é o Sistema Financeiro Nacional. A gente tem que entender isso daqui e eu vou ler o conceito para vocês e depois eu vou tentar explicar aí de uma maneira mais didática, tá? Então, olha só, a definição é essa. O Sistema Financeiro Nacional é formado por um conjunto de entidades e instituições que promovem a intermediação financeira. E daí vem a explicação. Isto é, o encontro entre credores e tomadores de recursos. Definiu intermediação financeira. É por meio do sistema financeiro que as pessoas, as empresas e o governo circulam a maior parte de seus ativos, pagam suas dívidas e realizam seus investimentos. Renan, passou aí o conteúdo, mas eu ainda não entendi. É difícil, né, para quem nunca teve contato com o mercado financeiro, imaginar o que é o sistema financeiro nacional, porque ele não é uma coisa palpável, não é uma coisa tangível, não é um produto, não é algo que a gente consiga enxergar com os olhos. Mas eu vou tentar facilitar isso aqui para vocês. Pensem no banco em que vocês têm conta. Muitas pessoas têm contas em bancos, nem todo mundo tem, mas muitas pessoas têm, inclusive, né, tem contas em bancos físicos. Bom, o banco onde a gente vai depositar o valor do nosso salário, ou, né, é mais fácil, na verdade, a gente não depositar, mas a gente sacar ou transferir, porque hoje em dia é tudo pago via transferência bancária, né? Mas pensem nessa situação que vocês estão indo até o banco para retirar dinheiro ou para depositar. O banco, ele não é o sistema financeiro, mas ele faz parte do sistema financeiro nacional. No que tange é o seguinte, ele é uma entidade ou uma instituição, pensem assim, que faz parte do sistema financeiro promovendo a chamada intermediação financeira. Mas eu disse para vocês que ele não é só ele, né? Não é só ele que faz o sistema financeiro nacional. Isso porque a gente tem outros agentes que atuam ali junto com o banco. O banco, ele seria essa figura mais tangível para a gente conseguir imaginar o sistema financeiro nacional. Mas, além do banco, a gente tem órgãos que vão ser responsáveis por ditar as regras que o banco tem que seguir, por exemplo. Quando ele está recebendo dinheiro, quando ele está permitindo que a pessoa vá lá e faça o saque, faça a transferência. Então, entendam nesse primeiro ponto que o sistema financeiro nacional ele é isso. Ele é um conjunto de entidades e instituições.
tá? É um conjunto de várias empresas, várias organizações, pense assim, que promovem, né? Ele chamou aqui a intermediação financeira. A gente vai aprofundar o que é a intermediação financeira, mas essa primeira definição aqui, ela já é importante. É um encontro entre credores e tomadores de recursos. Calma que a gente já volta aqui. É por meio do sistema financeiro, tá? Que as pessoas, as empresas, olha só, eu falei, né, recebi meu salário, fui até lá no banco, saquei, fiz a transferência, eu sou pessoa física. Mas será que uma empresa ela também pode fazer isso? Também pode, uma empresa com CNPJ também pode fazer isso. Até mesmo o governo pode fazer isso. Então, é por meio do sistema financeiro que as pessoas, as empresas e o governo circulam a maior parte de seus ativos. Ativos, pensem aqui, tá? Principalmente como dinheiro, mas não é só o dinheiro, mas principalmente como dinheiro. Pagam suas dívidas? Sim, porque eu posso ir até o banco e fazer o pagamento de um boleto, por exemplo. E realizam seus investimentos. Da mesma forma, eu posso ir até o banco e pegar o meu dinheiro e aplicar em um investimento, um CDB, por exemplo. Tá? Essa é a primeira definição e aqui o que eu quero que vocês guardem é justamente isso, que ele é um conjunto de entidades e instituições. Vamos seguir aqui. Agora aprofundando, tá, na chamada intermediação financeira, que faz parte de uma das funções do sistema financeiro nacional. São duas, tá? As principais funções. Essa daqui é a primeira. A intermediação financeira, ela é o encontro de quem precisa de dinheiro e quem tem dinheiro para emprestar. Ou, em outras palavras, tá? É o encontro entre credores e tomadores de recursos. Vamos pensar, então, tentar exemplificar isso daqui de uma forma mais simples para vocês entenderem, tá? Olha só, a gente vai imaginar aqui duas pessoas. Essa primeira pessoa aqui, vamos supor que ela recebeu R$1.000 e ela gastou R$900. Isso fez com que ela tivesse sobrando R$100, tá? E essa outra pessoa aqui, ela também recebeu R$1.000, né? Só que ela gastou 1.100, ou seja, ela ficou devendo, ela ficou precisando aqui de R$100 para fazer o pagamento aí das suas dívidas. Essa está sobrando, tá? Até vou colocar o maisinho aqui, certo? E essa daqui está faltando. Essa pessoa aqui que está sobrando R$100, se ela quiser, ela pode ficar com esses R$100 aí tranquilamente e não fazer mais nada. Mas existe um chamado custo, né? Custo de oportunidade de ela ficar com esses R$100 na mão e não daqui a pouco tentar rentabilizar esses R$100. Hoje em dia já é meio que intrínseco, né? A gente sente a vontade de pegar esses R$100 e tentar achar uma maneira de ganhar dinheiro com ele. E qual que seria a maneira mais lógica dessa pessoa aqui, né? Dela conseguir ganhar alguma rentabilidade em cima desses R$100, porque ela tem R$100 sobrando. Bom, nesse caso aqui que eu montei para vocês, é ela pegar esses R$100 aqui e emprestar para essa outra pessoa aqui. Porque essa outra pessoa está precisando dos R$100. Afinal, ela gastou 1.100 e ela só tinha R$1.000. Então, ela precisa dos R$100 para arcar com as despesas. E o caminho lógico justamente seria essa daqui emprestar para essa. Resolve o problema dessa, resolve o problema dessa daqui. Essa daqui rentabiliza, essa daqui ela consegue arcar com o seu custo. Só que por mais que pareça lógico a resolução desse problema aqui, na verdade ele não é tão simples assim, tá? Porque a gente acaba encontrando alguns problemas que são difíceis de resolver, tá? Em primeiro eu quero que vocês coloquem aqui, o primeiro desses problemas é a falta de confiança. Como assim, Renan? Olha só, pensem vocês aqui emprestando dinheiro para qualquer outra pessoa. Qual que é a garantia que vocês têm que essa outra pessoa aqui ela vai poder fazer o pagamento do que ela acabou de pegar emprestado daqui 1 mês, daqui 2, 3 meses? Qual que é a garantia que vocês têm? Então, essa falta de confiança, ela já é um problema. Já vai fazer com que essa pessoa aqui, ela pense 2 vezes antes de emprestar o dinheiro, tá? Ainda, a falta de confiança vocês vão ver que é o principal problema, tá? A gente tem uma dificuldade em encontrar uma outra parte. Como assim, Renan? Bom, aqui a situação foi elaborada para ficar didática para vocês. Mas pense assim, se eu tivesse com R$100 sobrando, como é que eu ia saber
exatamente quem é que está precisando de 100 reais para eu emprestar o dinheiro. Não é tão fácil assim eu achar uma outra pessoa, né? É difícil a gente fazer esse encontro aqui desses dois agentes aqui que estão precisando de dinheiro. E uma outra dificuldade, e que faz parte aqui também dessa falta de confiança, é justamente o chamado risco de inadimplência. Esse é um risco alto, que é dele que na verdade a gente tem a falta de confiança. O risco de inadimplência é o risco dessa pessoa que pegou os 100 reais não conseguir arcar com o pagamento, seja do principal, que é os 100 reais, ou dos juros, né, que vai ser o que essa outra parte está cobrando. Tá? Então, esses são alguns problemas que dificultam essa situação aqui ela acontecer, dessa pessoa emprestar para essa outra. Tá? Antes da gente ir para a intermediação financeira propriamente dita, eu só quero adicionar alguns nomes que são importantes para vocês. Tá? Essa pessoa que tem um dinheiro sobrando no mercado financeiro, muitas vezes ela é chamada de superavitária. Superavitária. E essa pessoa aqui que tem o dinheiro, que está precisando de dinheiro, é chamada de deficitária. Ou outro nome, a gente acabou de ver, né? É assim, ó, credores para o agente superavitário, então a gente pode chamar ele aqui de credor. Ou ainda até poupador, é outro nome também usado, tá? Porque ele está conseguindo poupar. E para o agente deficitário a gente pode chamar aqui ele de tomador de recursos. Superavitário porque está sobrando. Associa assim, deficitário porque não que ele esteja devendo, mas ele está precisando, né? Ele tem que está precisando aí tomar recursos. São dois nomes aí que aparecem. Agora a gente quer resolver essa situação, né? Pelo menos a gente quer facilitar isso. E é aí que nasce os bancos. É eles que vão promover a chamada intermediação financeira. De novo a definição aqui para vocês e a gente resolve essa situação aqui que parecia difícil de ser solucionada, né? Com a presença de um intermediador financeiro. E aí vocês conseguem associar aí a figura do banco, tá? Vamos colocar ele aqui. Como é que vai funcionar, tá? Para vocês entenderem a lógica aqui. A gente vai imaginar a mesma situação, tá? Essa pessoa aqui, ela tem os 100 reais sobrando. Essa outra pessoa aqui precisa dos 100 reais. A gente viu que fazer isso de forma direta é até possível, mas é difícil de acontecer. Então, essa pessoa aqui, o que ela vai fazer com os 100 reais? Ela vai levar para o banco. O banco ele vai estar disposto a pegar os 100 reais emprestado. Tá? Então, a gente faz os 100 reais aqui. Vamos colocar assim, 100 reais aqui. Essa pessoa ela vai levar até o banco. Ela vai emprestar para o banco. E o banco ele vai ter que devolver esse dinheiro depois de um tempo, né? Porque ele pegou emprestado. Vamos supor aqui que ele vai devolver 110. Então, a pessoa ela pegou 100 reais, vai emprestar para o banco e o banco vai devolver 110. Ela resolveu o problema dela? Eu pergunto para vocês, ela queria rentabilizar esse valor aqui. Será que ela conseguiu rentabilizar? Conseguiu, né? Porque ela tinha 100, agora ela vai ter 110. Ela ganhou 10 reais em cima dos 100 reais que ela tinha. Tá? Então, esse primeiro ponto aqui, tranquilo. Agora, a gente vai tentar resolver a situação do agente deficitário. Ele, em vez de pegar dinheiro aqui com o agente superavitário, ele vai até o banco e vai pegar dinheiro emprestado do banco. Então, como é que vai funcionar? O banco ele vai emprestar os 100 reais, que é o que a pessoa está precisando, e depois essa pessoa aqui ela vai devolver ao banco, né, porque ela pegou emprestado, 120 reais. Tá? Então, resolveu o problema dela? Resolveu, porque ela recebeu os 100 reais e por ter pego esse dinheiro emprestado, depois de um tempo ela vai ter que devolver o principal, que são os 100 reais, mais os juros, que são os 20 reais. Então, resolveu o problema dessa e resolveu o problema dessa. Mas olha só, Renan, aqui o banco ele pagou 110 e aqui ele pegou 120. Vocês estão percebendo o que aconteceu com esses 10 reais aqui, que ficou sobrando? Bom, esses 10 reais aqui que ficou sobrando, ele é o que o banco ele cobrou
para fazer essa negociação aqui, por fazer essa intermediação financeira. Porque olha só, a gente até pode pensar que o banco não tinha dinheiro nenhum no primeiro momento. Vamos pensar aqui que o banco ele estava zerado, né? Não tinha capital, não tinha nada. Mas ainda assim, o que ele podia ter feito? Ele podia ter pego esses R$ 100 dessa pessoa aqui, emprestado para essa outra pessoa, depois ele recebia os 120 e devolvia os 110. E nessa brincadeira ele recebia R$ 10. Agora parece mais com um serviço que ele está prestando, né? E esse serviço ele cobra por fazer isso, que é a chamada intermediação financeira. Até porque ele assume o risco dessa pessoa aqui não fazer o pagamento. Se essa pessoa aqui não faz o pagamento, o banco vai ter que achar uma maneira de pagar essa pessoa. Então, como ele está assumindo o risco dessa atividade aqui de intermediação financeira, ele cobra por fazer isso. E esses R$ 10 nesse esquema aqui que eu montei para vocês é o que o banco está cobrando. E isso recebe um nome, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês na tela. Isso recebe um nome e é chamado de, importante esse nome, tá? É o spread bancário. O que eu faço de alerta para vocês aqui, tá? Em provas de concurso, já apareceu que o spread bancário é chamado lucro do banco. Pode parecer que sim, tá? Porque é o que ele está recebendo, mas a gente tem que chamar mais como se fosse uma receita do banco e não um lucro, porque ele ainda vai ter custos operacionais que ele vai ter que desembolsar aqui desses R$ 10. Então, caiu em prova dizendo que era o lucro do banco e estava errado. Qual que é a definição do spread bancário, portanto? O spread bancário é a diferença entre o que o banco está recebendo, né, recebendo do agente deficitário e o que ele está pagando ao agente superavitário. Essa é a definição do spread bancário. De novo, é a diferença entre o que o banco está recebendo do agente deficitário e o que ele está pagando para o agente superavitário. Isso é a definição de spread bancário. Perfeito? Então, é claro que o banco ele faz isso, essa operação de intermediação financeira, porque ele visa ganhar dinheiro. Ele não faz porque ele é uma instituição que está doando recursos. Ele não faz isso pela bondade do coração. Ele faz porque ele precisa rentabilizar também o seu capital, tá? Esse é o primeiro ponto aí e já é um quebra de paradigma, né? Porque as pessoas não entendem como é que muitas vezes funciona essa dinâmica aqui de como é que os bancos ganham dinheiro. E é justamente isso, na diferença das taxas de juros que são cobradas. Aqui, né, a gente percebeu que deu quase 10% aí de ganho, né? Como se o banco ele estivesse pagando 10% e como se ele estivesse recebendo aqui 20%, ele estivesse ganhando nessa diferença. Não dá exatamente 10%, porque é um cálculo de matemática financeira, mas é mais ou menos isso. Então a gente vê aí muitas operações, por exemplo, que o banco ele tá, a pessoa ela vai até o banco e pega dinheiro emprestado. Né? Vamos supor aí cartão de crédito, por exemplo, como se fosse, a pessoa vai pagar juros de 14% ao mês, 15% ao mês. E agora, se eu levar o meu dinheiro até o banco, quando eu vou colocar o meu dinheiro lá para que o banco me pague, ele está pagando o quê? Em torno de 1% ao mês, 1,1% ao mês, depende muito aí da aplicação, às vezes menos que isso, depende também da taxa Selic. E isso tudo a gente vai estudar ao longo do nosso curso, mas eu quero mostrar para vocês, de 1% para 15% tem bastante diferença, tá? Claro, vai depender aí de várias formas de como é que a gente está pegando dinheiro, como é que a gente está emprestando, mas apenas para vocês entenderem esse primeiro ponto. Então, intermediação financeira é isso. Convido vocês a lerem de novo aqui o conceito. É o encontro entre quem precisa de dinheiro, né, deficitário, tomador de recursos, e quem tem dinheiro para emprestar. E quem faz a atuação aqui de intermediador financeiro são as instituições financeiras, não só o banco, né, mas são as instituições financeiras. Continuando então, olha só, já trouxe uma questão aqui para vocês da banca Sebrasp, que na época era CESP. Essa questão aqui, ela é de 2009 e caiu no Banco do Brasil. O Sistema Financeiro Nacional atua na intermediação financeira, ou seja, no processo pelo qual os agentes que estão superavitários com sobra de dinheiro transferem esses recursos para aqueles que estejam deficitários com falta de dinheiro. Será que é o que a gente acabou de ver? É exatamente isso, né? Por isso a importância ali de eu ficar falando para vocês, um é superavitário, é credor, é poupador, outro é tomador de recursos, deficitário, porque isso daqui cai em prova. Caiu lá em 2009 e pode cair a qualquer momento, questão aí da banca Sebrasp. Continuando, lembrem, tá, que as instituições financeiras promovem a intermediação financeira. Devido ao porte, ao tamanho
das instituições do sistema financeiro nacional, elas possuem algumas vantagens ao exercerem a função de intermediadores financeiros, tais como, bom, qual que é o ponto, né? Por que essa instituição financeira aqui, ela faz esse serviço de intermediação financeira e não deixa isso daqui acontecer? Porque para fazer isso daqui, a instituição financeira ela tem algumas vantagens. Então, vamos ver quais são essas vantagens. Elas fornecem liquidez aos agentes. Tá? O que significa isso, Renan? Significa que se essa pessoa aqui que colocou os R$ 100 hoje e ela quiser, por exemplo, ir sacar amanhã, muito provavelmente ela vai conseguir, porque o banco ele tem tanto capital, ele faz tanto dessas operações aqui, que ela consegue pegar o dinheiro dela a qualquer momento, porque esses R$ 100 aqui representam uma parte mínima no capital do banco. É diferente do que aqui. Quando essa pessoa ela emprestou os R$ 100 para essa outra, se ela já estava precisando de R$ 100, é porque ela já não tem dinheiro disponível para arcar com o pagamento. Fica mais difícil aqui, né, de a gente reaver os nossos valores antes de um prazo combinado. Já aqui não, a instituição financeira, como ela tem muito recurso, ela consegue fornecer liquidez para essa pessoa. Ela pode pegar o dinheiro dela de maneira mais rápida. Claro que vai depender do tipo de operação, mas de maneira geral é mais ou menos isso. Possuem acesso a informações importantes do cliente. Como assim? Eu não falei para vocês que uma das dificuldades que a gente tinha aqui nessa situação é essa pessoa aqui, ela não saber se essa outra pessoa ela tem condição de fazer o pagamento, se ela tem como garantir o que ela pegou emprestado. Bom, as instituições financeiras, de certa forma, até certo ponto, elas têm como saber isso. Como assim? Olha só, as instituições financeiras elas têm acesso a cadastros de órgãos, aqueles tipo SPC, Serasa, né, de restrição no nome, e elas conseguem ver daqui a pouco se essa pessoa ela tem histórico de dívidas ou não, se ela tem bens, se ela tem patrimônio que ela possa daqui a pouco se desfazer para honrar as suas dívidas. Inclusive, né, essa pessoa aqui ela tem que fazer um cadastro no banco, não é só ir lá pegar o dinheiro. E nesse cadastro ela vai informar muitas coisas, justamente se ela tem patrimônio, se ela tem bens para dar em garantia. É aí que o banco ele vai acabar conhecendo isso. Então, o banco ele tem, quando eu digo banco, pense em instituição financeira, tá? Ele tem acesso a essas informações e fica mais fácil saber se essa pessoa vai ser uma boa pagadora ou não. Se ela não for, se ela não tiver um histórico muito bom, o banco ele pode se recusar a emprestar o dinheiro ou pode cobrar mais. Ao invés de cobrar 120, ele pode cobrar 140. Por que ele vai cobrar mais? Para contrabalancear o risco dessa operação aqui, porque a operação agora ela fica muito arriscada. Tá? E além disso, as instituições financeiras elas são reguladas e supervisionadas, o que aumenta a confiança dos agentes em sua atividade. Então, a gente vai estudar daqui a pouco que no mercado financeiro a gente tem alguns órgãos que vão ditar regras de funcionamento para o mercado financeiro. E essas regras são importantes, porque pensem, né? Aqui eu falei para vocês, já pensou se o banco ele não tivesse dinheiro nenhum e começasse a fazer a intermediação financeira, ia chegar um ponto que essa pessoa ia sacar e ela não ia ter dinheiro para pegar, porque o banco emprestou tudo, né, para outras pessoas. Então, os órgãos reguladores, eles vão ditar algumas regras aqui que vão impedir o banco de fazer isso, por exemplo, entre outras coisas. Então, eles têm que seguir regras que o governo estabelece para que a instituição financeira ela seja sólida, ela tenha liquidez para honrar seus compromissos. E além disso, tá, os bancos eles estão autorizados a cobrar taxas de juros superiores ao teto estabelecido pelo decreto 22.626 de 1933, que é a chamada lei da usura. Então, naquela época foi editado um decreto que não permitia que as pessoas cobrassem juros superiores a 12% ao ano. Os bancos eles podem, eles são exceção a essa regra e justamente por ser exceção a essa regra, em determinado momento em que a gente está com os juros mais altos no país, o banco ele pode cobrar juros mais altos justamente para contrabalancear o risco, né? Daqui a pouco se as pessoas não começarem a fazer o pagamento, como outras estão fazendo com juros mais altos, o banco ele consegue honrar seus compromissos. Tá? Então essas são algumas das vantagens. Bom, mas lembre que eu falei que eram duas funções, né? A intermediação financeira é sem dúvidas a principal, mas a gente tem uma outra função também, que é chamada de função básica do sistema financeiro nacional, que é a prestação de serviços e gerenciamento de recursos. Na verdade, tá? São várias funções
ou várias subfunções dentro aqui da prestação de serviços de gerenciamento de recursos, tá? E ela se traduz em facilidades que o sistema financeiro nacional ele proporciona aos cidadãos e ao governo. Quais são essas facilidades? Bom, a primeira delas é a existência de um sistema de pagamentos para transferência de recursos e arrecadação de tributos. Então, se eu quero fazer algum pagamento, quero fazer transferência, quero fazer o pagamento de um tributo e alguma guia do governo, por exemplo, eu posso fazer isso através do sistema financeiro. Eu posso fazer em um banco, por exemplo. O serviço de custódia, de guarda, que é o serviço de guarda, né, custódia, de valores, bens e títulos. O exemplo mais fácil de entender isso é justamente quando a gente pega o nosso dinheiro e deposita lá no banco. Ele vai estar sob a custódia do banco. Então, bem tranquilo aí de entender. A disponibilização de meios de pagamento, tais como cartões de crédito e cheques, a disponibilização de seguros para as mais diferentes finalidades, seja para seguro automóvel, viagem, vida, saúde, entre outros. Percebam que tudo isso daqui a gente está fazendo em instituições, em entidades que formam o sistema financeiro nacional. São facilidades que o SFN proporciona, não só para os cidadãos, mas também para as empresas e para o governo. Tá? Mais uma questão aí para a gente treinar, essa é exclusiva, tá? São facilidades que a prestação de serviços e gerenciamento de recursos permitem aos cidadãos e governo, exceto, então a gente tem que procurar aqui uma que não é. A disponibilização de seguro automóvel está aqui. O serviço de custódia de títulos públicos está aqui também. A existência de um sistema de pagamentos está aqui também. Então só pode ser a última. A disponibilização de informações de caráter sigilosos a terceiros? Não, né? Em nenhum momento eu falei isso. E se a gente parar para pensar, é algo absurdo, né? Se a informação ela é sigilosa, o banco ele tem que resguardar essa informação, não pode sair divulgando para qualquer lado. A gente vai ter aula também sobre isso, então fiquem tranquilos. Bom, a gente viu então o sistema financeiro nacional, a gente entendeu que ele é um conjunto de entidades e instituições, a gente viu as duas principais funções, se aprofundou bastante na intermediação financeira, no conceito de spread bancário, e agora a gente tem que entender que o sistema financeiro nacional a gente pode dividir ele em diferentes mercados, tá? Em diferentes áreas de atuação, tá? E quais são essas áreas de atuação? A gente tem o mercado monetário, o mercado de crédito, câmbio, capitais, seguros privados e previdência fechada. Essa divisão aqui ela é muito importante, tá? Porque a gente vai ver que dependendo do mercado aqui, existe um órgão que ele vai ditar as regras desses mercados, que é o que eu falei para vocês, né? Que as instituições financeiras elas sofrem regulação e supervisão. Começando pelo mercado monetário. Aqui eu só vou dar o conceito geral para vocês entenderem, tá? É o mercado, essa é a definição, hein? Onde se concentram as operações para controle da oferta de moeda e da taxa de juros de curto e curtíssimo prazo com vistas a garantir a liquidez da economia. O mercado monetário, tá? Eu sei que é difícil a gente entender essa definição nesse momento aqui da aula, mas o mercado monetário é onde o governo ele vai determinar, apenas para vocês entenderem, tá? Ele vai determinar qual é a quantidade de moeda em circulação no nosso país. Quando a gente estudar a política monetária, vai ficar claro por que é importante isso, porque determinada quantidade de moeda vai fazer com que o país cresça economicamente ou que então ele segure esse crescimento econômico para daqui a pouco diminuir a inflação. Então, vocês têm que entender que o principal ponto aqui é que o mercado monetário é onde o governo atua para determinar a quantidade de oferta de moeda, a quantidade de moeda que tem na economia. Vai ficar mais claro, repito para vocês, quando a gente estudar a política monetária. Mas tenho que trazer aqui a definição para vocês, tá? Os outros são mais fáceis. O mercado de crédito é o mercado onde são realizadas operações de empréstimo e financiamento entre credores e devedores. Então, se a gente está pegando dinheiro para comprar um carro, por exemplo, isso vai acontecer no chamado mercado de crédito. Mercado de câmbio é o mercado onde ocorre a compra e venda de moedas estrangeiras. Então, se eu quero trocar os meus reais por dólares, eu vou fazer isso através de um banco de câmbio, por exemplo, e esse banco de câmbio ele vai atuar onde? Vai atuar no mercado de câmbio. Continuando, mercado de capitais é o mercado onde as empresas captam recursos para financiar suas atividades através de negociação de instrumentos financeiros com investidores. Esse já é um pouquinho mais difícil também, tá? Mas a gente vai estudar especificamente esse ponto aqui em aula também. Bom, a gente viu que
as instituições financeiras elas podem ser utilizadas por pessoas, por empresas e governo, né? Mas olha só, a empresa ela pode, ao invés de pegar dinheiro com uma instituição financeira, ela pode pegar direto do investidor. Tá? E aí a instituição financeira ela vai atuar como um intermediador, mas não fazendo intermediação financeira, mas intermediando essa operação entre a pessoa e a empresa. Tá? Ela vai pegar dinheiro direto da pessoa através aí da emissão de ações ou emissão de debêntures. A gente vai ver isso em seu ponto. O importante é que vocês entendam que o mercado de capitais é onde acontece isso. E aqui a gente não está falando de intermediação financeira que nem a gente viu. Ainda tem o mercado de seguros privados, que é onde são negociados contratos de seguros, resseguros, capitalização em previdência aberta e o mercado de previdência fechada, que aqui são negociadas as previdências complementares do tipo fechadas, conhecidas como fundos de pensão. Também tem um ponto aí da aula que a gente vai estudar isso. E agora eu trago para vocês, tá, a estrutura completa aqui do sistema financeiro, que justamente aborda essa divisão aqui que a gente viu. Nesse primeiro ponto aqui, a gente tem o mercado de moeda, de crédito, capitais e câmbio, né? Que são esses 4 primeiros aqui que a gente acabou de ver. E mais para o lado aqui, a gente tem os outros dois, tá? De seguros privados e de previdência fechada. Por que essa divisão? Lembra que eu falei que dependendo do mercado, a gente vai ter alguns órgãos que vão ditar as regras? É aqui que começa essa divisão. Olha só, no mercado de moedas, crédito, capitais e câmbio, o principal órgão desse mercado que vai editar as regras é o Conselho Monetário Nacional. Ele é chamado de um órgão normativo. Tá? Ele vai cuidar desses 4 primeiros mercados. Para o mercado de seguros privados, a gente tem outro conselho, é o Conselho Nacional de Seguros Privados. E para o mercado de previdência fechada, a gente tem mais um órgão normativo, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Então, esses 3 aqui, eles vão ditar as regras que os bancos, instituições financeiras vão ter que seguir. Eles são órgãos normativos, porque eles normatizam. Tá? Bom, lembra que eu falei que os órgãos eles são regulados e fiscalizados, porque esses órgãos eles estabelecem as regras, mas só colocar as regras não adianta. A gente tem que ter alguém vendo se as regras elas estão sendo seguidas. E quem é que vai verificar isso? Aí a gente tem outros órgãos, tá? Nesses 4 primeiros mercados aqui a gente tem 2 órgãos. Tem o Banco Central, daí as siglas que podem aparecer, tá? É Bacen ou BCB, tá? Mas é o Banco Central do Brasil. E a gente tem a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Eles vão supervisionar, eles vão estar lá olhando para ver se o pessoal, se as instituições financeiras elas estão seguindo as regras que foram determinadas pelo Conselho Monetário Nacional. A CVM ela vai cuidar do mercado de capitais, que é aquele das empresas. E o Banco Central ele vai cuidar dos outros 3, que é o de moeda, né, da política monetária do governo, o de crédito e o de câmbio. Já no mercado de seguros privados, o órgão que vai fiscalizar é a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, e no de Previdência Fechada é a Previc, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Então, órgãos normativos, órgãos supervisores. Esses ditam as regras, esses observam se as regras estão sendo seguidas. E embaixo aqui a gente tem os chamados operadores, ou então os intermediadores, também aparece assim, tá? Que são aqueles que estão mais presentes para nós, pessoas, né? Quando a gente vai até o banco, quando a gente vai fazer o pagamento de alguma coisa, quando a gente vai contratar um seguro. Aqui que geralmente está mais no nosso dia a dia. Então a gente tem os bancos, as caixas econômicas, que hoje só tem a Caixa Econômica Federal, administradores de consórcio, Bolsa de Valores e assim várias instituições que fazem parte desses 4 primeiros mercados. Da mesma forma aqui, ó, no mercado de seguros privados, a gente tem as seguradoras e resseguradoras, as entidades abertas de previdência complementar e a sociedade de capitalização. E aqui na previdência fechada a gente tem as entidades fechadas de previdência complementar. Tá? Então, esse pessoal aqui tem que seguir as regras desses órgãos normativos e os fiscalizadores, eles observam se essas regras elas estão sendo seguidas. Não se preocupem, tá? Tenho certeza que até o final do curso vocês vão decorar tudo isso daqui, porque
a toda aula que a gente estuda um desses órgãos aqui, eu venho e coloco de novo para a gente se situar, para a gente saber onde está. Então, se não ficou, se ficou meio assustador nesse primeiro momento, essa sopa de letras que está tendo aqui, não se preocupem depois, vai ficar mais fácil conforme a gente for avançando nos estudos, tá? E ainda, essa daqui, tá? Observem que eu coloquei aqui órgãos de regulação, autorregulação e fiscalização. Regulação a gente viu aqui, né? Fiscalização a gente viu aqui. Mas e a autorregulação? Bom, vamos tentar separar as coisas. Essa regulação e fiscalização que a gente acabou de ver, quem faz é o governo. Ela é chamada de heterorregulação. Mas além dela, a gente também tem a autorregulação. A autorregulação ela é feita pelas próprias entidades, pelos próprios operadores. Eles vão ditar regras para que eles mesmos sigam. Esse é o conceito de autorregulação. Tá aqui, eu coloco na tela para vocês. Acontece quando os entes privados se juntam, geralmente em forma de associações, e escolhem um ente privado que estabelece regras entre os próprios participantes, via contrato voluntário, que é chamada autorregulação de base contratual, ou por determinação legal, autorregulação de base legal. Mas, Renan, por que eles vão ficar colocando regras para eles mesmos seguirem? Não é uma coisa ruim ter um monte de regra? Não, porque pense assim, para eu estar colocando meu dinheiro num banco, para eu, né, que estou colocando lá, é mais interessante que esse banco ele mostre, né, que ele está seguindo as regras, que ele está se preocupando com isso. Então, passa mais confiança para mim. Justamente eu coloquei para vocês que um dos problemas da intermediação financeira é a falta de confiança, né? Então, quanto mais regras, quanto mais compromisso esse banco ele assumir, passa. A ideia é se passar um pouco mais de confiança para quem está lá do outro lado. Então, é por isso que se tem também a autorregulação. Só que essa daqui, ela complementa a heterorregulação, que é a feita pelo governo. Mas em nenhum momento, tá, a autorregulação ela pode se sobrepor à regulação do governo. Em dúvida, né, se o governo diz uma coisa e a autorregulação diz outra, vai valer o que o governo disse, tá? Porque a autorregulação, eu repito, ela só complementa, tá? Bom, pessoal, a gente chega aqui então ao término dessa nossa primeira aula, ao término aqui do primeiro conteúdo. De novo, tá? O material ele tá na descrição para vocês poderem fazer o download. Daqui a pouco a gente já vai para as questões, né? Para vocês treinarem com essas questões. E eu coloquei a apostila para vocês fazerem o download. Eu peço para vocês conhecerem a minha apostila, tá? É algo que eu não tinha nos últimos cursos, mas o pessoal cobrava bastante, né? Por algo inscrito, então eu me dediquei aí em fazer a apostila. Ela é a única coisa aqui que eu estou cobrando, né, que eu estou colocando um preço, porque eu não recebo monetização do YouTube pela elaboração da apostila. Então, quem quiser aí adquirir essa apostila, vai no mesmo link ali que eu estou colocando para vocês conhecerem essa primeira aula, vai ter ali o acesso ao curso inteiro, com todas as apostilas. Eu tomei o cuidado aí de dividir de acordo com o assunto para ficar mais fácil para vocês, tá? E ela está elaborada da mesma forma aqui que eu trago as aulas, tá? É uma forma de complementar os estudos de vocês, tá bem explicado, eu acho. Eu também trago todas as questões que eu coloquei em aula e ainda comento elas, coloco ali o gabarito e comento as questões. Galera, deve ter um monte de questão, tá? Conforme eu vou colocando as aulas, eu vou disponibilizando a apostila. Mas assim, ao longo do curso aí a gente deve passar de 300 a 400 questões com certeza de conhecimentos bancários. Então, quem quiser aí uma preparação mais avançada, recomendo aí vocês. Testem, acessem, vejam o que vocês acham e se ela for aí do interesse de vocês, vocês adquirem. E além, tá, da apostila também, fazendo a compra dela, vocês têm também acesso a todos os slides do curso que eu vou utilizar aí durante as aulas, tá bom? Então, pessoal, terminamos a parte teórica e a gente volta aqui na sequência para corrigir as questões.